Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje ao passo a passo do nosso ciclo 3, na parte 1 da nossa aula ao vivo. Agradeço desde já aos que estão aqui presentes. E para você que está assistindo essa gravação, se tiver alguma dúvida quanto à explicação da atividade, eu estou à disposição. Na verdade, eu estou antecipando, né? A atividade ainda não está no ar, mas eu achei que seria mais viável já para vocês já irem pensando o que vocês vão fazer com relação à atividade, a música que vocês vão escolher, tá? O que é o ciclo 3? Na verdade, ele vai falar um pouquinho sobre o Kodály nos dias de hoje. Então, vocês vão escolher. Eu vou falar trecho, pessoal, porque não precisa fazer isso numa partitura completa. Ela pode ter, sim, se for compassos, frases simétricas, né, compasso par, pode ser cerca de 8 compassos, ou pode ser o trecho principal da música, que seria mais ou menos o refrão, tá? Então, vocês vão escolher uma música com um mínimo de 8 compassos, e vai justificar o intervalo característico. O que é um intervalo característico? É um intervalo que eu considero que ele é importante para o trabalho de uma nota que eu queira enfatizar. Ele pode ser um intervalo que os alunos estão tendo dificuldade de entoar no canto e de repente, eles têm dificuldade de entoar a quarta justa. E eu achei essa cantiga que inicia ou que grande parte dela tem o intervalo de quarta justa. Então, esse intervalo, na verdade, ele é uma coisa pessoal. O que eu acho importante trabalhar na escolha dessa música? Se a gente for pelo Kodály, a indicação dele é o trabalho com terças. Mas isso é uma coisa específica do folclore húngaro, é uma coisa que funciona lá na Hungria. Não quer dizer que no Brasil vai ser igual, mas também não quer dizer que não funcionaria, tá? Mas só para ficar bem específico, não precisam encontrar uma partitura com intervalo de terça. Isso é uma indicação específica do autor. Ele sugere que, de preferência, as músicas iniciais sejam trabalhadas no intervalo de terça. Depois vem a fala rítmica. O que é fala rítmica? Não é a letra da música. Eu vou colocar peixe vivo, então fala rítmica, eu vou colocar a letra do peixe vivo embaixo. Não, isso não é fala rítmica. A fala rítmica, ela tem relação com o valor característico da figura musical. Então, se eu for pensar no Kodály, eu vou colocar tá para semínima, tite para colcheias, tire-tire para semicolcheias, e se for uma nota mais longa, tipo a mínima pontuada, aí você vai esticar o A. Tá, 3 tempos. Tá. É mais ou menos como a gente às vezes já faz mesmo a leitura métrica. Então, isso é uma coisa específica do autor. O que eu posso fazer? Eu posso usar a indicação dele, ou eu posso trabalhar a fala rítmica, por exemplo, no caso de palavras. Por exemplo, eu posso usar pão para semínima, bolo para colcheia, chocolate para semicolcheia, se eu quiser. Entenderam? Então, aqui não é obrigado a fazer a indicação do Kodály, mas eu preciso que a fala rítmica ela esteja relacionada com o valor da figura musical, com a repartição, digamos assim, do tempo da figura e não com a letra da música, caso você escolha, por exemplo, uma música que tem uma letra conhecida, né, uma folclórica, uma asa branca. Não é a letra, tá, gente? É a estrutura rítmica que você escolheu daquele trechinho musical específico. Dica: escolham tonalidades simples, escolham melodias simples, de preferência de fraseados simétricos, porque isso vai facilitar a atividade de vocês vão entender por quê. E depois a parte 3 seria a partitura visual, escrita de notas nos moldes de Kodály, com as iniciais em letra minúscula. O que é isso? As iniciais, né, para não confundir com os acordes, ele trabalha com as iniciais em minúsculo. D, R, M, F, S, L. No caso do Si, para não ficar S, assim como o Sol, né, e confundir, ele usa o T. Então, o T mudo, teve um erro aí de grafia no guia, tá, gente? Não é TI, é T mudo. O T mudo é a nota Si. E TI é Si sustenido, porque o I corresponde ao sustenido. Tá? Então, se eu vou escolher uma partitura que tem lá 4 bemóis, eu vou ter que lembrar de tudo isso na hora de fazer a partitura visual, porque eu vou ter que acrescentar uma letra, ou no sustenido, que seria o caso, também. Então, escolham tonalidades simples, Dó maior, Fá maior, Sol maior, com apenas um bemol, um sustenido, para facilitar aí para vocês mesmos, tá?
Então, se a gente for pensar nas dicas do guia, né? Acabei antecipando aqui. Mas lá na página do nosso guia, ele fala assim: utiliza-se a escrita apenas com a inicial de cada nome, sendo a nota Si representado pelo T mudo, para não confundir com S, que seria o Sol, senão ficariam duas notas iguais. Notas alteradas, qual é a indicação do Kodály? Isso é uma coisa do autor, por isso vocês têm que prestar atenção na hora de escolher o trecho musical. Se a nota, aquela nota em especial, né, ela tiver um bemol, você vai acrescentar o I na frente da letra minúscula. Então, Diri, Mi, Fi, Si, Li, Ti. Então, seria Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Ti é Si sustenido. Agora, vamos supor que eu estou trabalhando com uma música que está em Fá maior. Então, eu tenho um bemol, no caso, Si bemol, né? Então, eu vou colocar TA. O A corresponde, minúsculo, na frente da letra minúsculo, corresponde a bemol, tá? Então, ao invés de Di, vai ficar Daramá, Fá, Salatá. Mesma coisa. Dó bemol, Ré bemol, Má de Mi bemol, Fá bemol, Sol bemol, SA é Sol, A de bemol, Lá de Lá bemol, ficou até estranho, né? Ficou parecendo que está escrevendo a nota Lá, mas não é. E TA seria o Si bemol. Então, se eu escolho o Fá maior e aparece o Si bemol, na hora que eu estiver escrevendo lá as notinhas em minúsculo, eu tenho que escrever Tá na nota Si, por causa dela ser bemol. Não adianta eu colocar o bemol só na armadura, como a gente costuma fazer, tá? Então, resumindo, tá? Depois o guia, mas as videoaulas têm explicações detalhadas, mas só para vocês entenderem o processo da nossa atividade. Antes de eu passar para algumas dicas aqui, eu vou mostrar exemplos, tá, de atividades para vocês. Então, olha só. Vamos supor que eu quero escolher o comecinho do Asa Branca, né? Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. Suponhamos que eu quero analisar até aí. Fiz uma frase, né? E eu escolhi o Asa Branca, que é uma música muito conhecida, tá? Beleza. Fala rítmica. Faz de conta que eu quero escolher pé para semínima e bola para colcheia. Como que ficaria a minha música, né? Se você não tem familiaridade com programas específicos de música, gente, pode escrever à mão, bate uma foto, cola num documento, tá? Não tem problema. O importante é a realização da atividade. Olha só. Casa, pé, 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 pé. Casa, pé, 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 pé. Então, aqui eu estou sugerindo casa para colcheia, pé para semínima. E pausa é pausa mesmo, claro, é silêncio, tá? Então, só para vocês entenderem. Se eu fosse fazer no formato do Kodály, como que ficaria? Ti, ti, tá, 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 tá. Ti, ti, tá, 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 tá. Então, é isso que quer dizer o número 2, que é a fala rítmica, tá? O número 1 é a partitura, tá aqui a partitura, né? O trecho convencional. E depois, a inicial em minúsculo. Então, aqui até teve um erro, né? O L tá meio parecendo maiúsculo aí. Então, seria incorreto. Tem que ser todas as letras em minúsculo para não confundir com a cifra tradicional de acordes. Então, olha lá. Sol, Lá, Si. O Si é T mudo, tá? Não é Ti, porque senão ficaria Si sustenido. Então, teve dois erros aqui propositais aqui para vocês verem. O L aqui, a pessoa esqueceu e colocou em maiúsculo, que essa é uma atividade de um aluno que eu peguei para mostrar. E o Ti, que é o Si, teria que ser T mudo e não TI, senão vira Si sustenido. O restante está correto. Tá? Um outro exemplo de atividade simples. Ah lá, esse aqui foi batido uma foto do peixe vivo em Dó maior, né, para a pessoa não ter que ficar reescrevendo. Intervalo característico, né? O intervalo característico aqui, no caso, que a pessoa escolheu, foi a segunda menor ascendente, Mi, Fá. Tá? E a terça, Fá, Lá. Se você quiser, lógico, né? Corresponder aí às dicas do Kodály, é interessante você pegar alguma coisa que tenha a terça também como destaque. Qual é a fala? Mesma coisa, ó. Suponhamos que eu escolhi pé para semínima e bola para colcheia. A gente vai ver que essa música, ela tem praticamente só essas figuras e uma pausa. Então, aqui fica super fácil, ó.
na indicação do Kodály, é só a cabeça só as hastes da figura, não precisa de pauta, não precisa de compasso, não precisa de cabeça de nota, nada disso. É só as hastes, né, representando as figuras musicais, super fácil, e as palavras, ou tá e tite para colcheias, ou pé, bola, pão, como eu disse, né, bolo para colcheia, batatinha para semicolcheia, ou chocolate, alguma coisa que remeta à subdivisão rítmica mesmo da figura. Nesse caso aqui não tem nenhuma semicolcheia, não tem nenhum grau de dificuldade, nem mínima apareceu aqui. Então, super fácil. Então, eu sugiro que vocês escolham coisas simples para facilitar para vocês aí na hora de realizar a atividade, tá bom? E por último, número 3, que é a construção da partitura visual, tudo em minúsculo. Mi, sol, fá, lá, sol, mi, sol, fá, ré, fá, mi. Então, é a mesma coisa. Tem as figuras e embaixo eu vou colocar só as iniciais em minúsculo. Então, é uma atividade muito simples, tá? E a partitura, né, assim como a tonalidade, vai ser a livre escolha de vocês aí, tá joia? Pois não, Rodrigo? Professora, por gentileza, ali no documento, o último que a senhora mostrou, tem ali um D com uma setinha para cima. O que significa aquele D com a seta para cima? Nesse caso, acho que a pessoa só quis submeter a questão de oitavas da nota, tá? Mas isso não é necessário. Isso não tem indicação aqui no caso, ó. Eu acho que foi para falar que tem dó grave e dó agudo, né, no caso dessa partitura, para distinguir as oitavas. Tá bom. Uma outra dúvida, professora. O trabalho da atividade 3 deve ser entregue na forma de um documento ou um vídeo? Não, documento. Vai para vocês um Word, que dá para vocês editar e é salvo automaticamente. Mas quem não quiser colocar tudo no documento, no caso a partitura, tem a opção também de anexar. Mas é possível fazer tudo no documento, gente. No Google Docs, né, o próprio Google, ele vai salvar automaticamente ali o que vocês forem colocando no documento. Tá joia? Tá bom. Uma partitura, uma versão no formato rítmico, né, usando uma daquelas palavras que tu mencionaste, que tem a relação entre as sílabas e as figuras, né, e a última fazendo alusão à utilização dessas letras que correspondem às notas. Isso, e o primeiro item seria a justificativa do intervalo. Tá, assim, e a justificativa do intervalo é a justificativa da gente escolher uma canção. Isso. Esse intervalo, colocando apenas a partitura dessa canção. Não, a justificativa é a sua escolha. Então, vamos supor, no caso do peixe vivo ali, eu quero escolher o intervalo de terça. Porque eu acho que ele é um intervalo que vai facilitar o canto das crianças. Eu quero escolher uma música que tem o intervalo primeiro, eu posso enfatizar um que mais aparece na música, aí é você que vai escolher a justificativa, Rodrigo. Tá bom, por exemplo, eu encontro uma música, escolho 8 compassos dessa música e escrevo abaixo dessa partitura, desses 8 compassos, a justificativa de que eu escolhi aquela música em função de que na música aparece no compasso 3, por exemplo, um intervalo de quarta maior. Isso. Por quê? Porque o aluno tem dificuldade de entoar, tem dificuldade de tocar aquela nota no instrumento, aí é você que vai colocar. Então, vai ser por itens, tá? O item 1 é a justificativa, a colagem da partitura e a justificativa do intervalo. Aí o item 2 é a fala rítmica e o último, as iniciais em minúsculo. São só 3 coisas. Tá excelente. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Bom, gente, então voltando aqui, desculpa, como a gente estava falando, no caso do Kodály, a gente tem que pensar assim, a característica de cada país, né? No caso dele, ele escolhe a terça como referência, porque lá as canções são muito trabalhadas em forma de pergunta e resposta, bom dia, boa noite, jogos do cotidiano, né? E no Brasil? Talvez eu possa fazer referência a uma música, por exemplo, eu vou fazer dó, fá, ou dó, ré, Brasil, meu Brasil brasileiro. Eu andei cantando umas músicas em segunda e eu vi que os alunos tinham dificuldade, então eu escolhi essa canção, porque o intervalo de segunda, ele é um intervalo interessante de ser trabalhado. Então, no nosso caso aqui, eu acredito que vai variar de acordo com o objetivo daquela atividade que você quer.
né? Eu quero trabalhar um vocalize, eu quero trabalhar uma nota, vamos supor, no caso da flauta, né? Puxar para o meu lado. O aluno tem uma dificuldade terrível de fazer si bemol, ele não consegue digitar muito bem o si bemol. Então, às vezes, eu vou escolher uma tonalidade em Fá maior, vou escolher um intervalo característico para trabalhar o si bemol. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente pega as ideias, né, desses educadores que muito contribuíram para o que a gente tem hoje e adapta para a nossa realidade do Brasil. Né? O que aqui funcionaria, que o Kodály está falando? O que não funcionaria? Né? Será que os alunos eles teriam facilidade se a gente colocasse só as figuras musicais e não a cabeça da nota, não preocupando exatamente com a pauta, né? Com a localização da nota na pauta? Eu acho que sim. Talvez essa ideia do I para sustenido e o A para bemol, talvez não funcione tanto aqui para gente. Mas a ideia da figura é bem interessante, sim, de ser trabalhado. Né? A gente chama isso até de cifra melódica, né? Quando você não se preocupa em transportar para a partitura, mas se preocupa com o ritmo e com a nota que o aluno está tocando. Mas falando um pouquinho, então, tá? Aqui não tem nada a ver com, necessariamente, com atividade, mas só complementando. Os ideais do Kodály são canções e jogos infantis cantados na língua materna. Isso não quer dizer que vocês tenham obrigatoriedade de escolher músicas folclóricas ou infantis, tá? Isso aqui a gente está falando da didática dele. As melodias folclóricas nacionais, então, ele tem um caráter muito nacionalista, assim como Vila Lobos, né? Para ele é importante enfatizar a cultura local, para depois trabalhar músicas de outras localizações. Então, com o futuro acréscimo de melodias de outras nações também. Não que ele não trabalhe, mas ele prioriza muito o folclore nacional. Os temas derivados do repertório erudito ocidental, assim como eu acredito que grande parte dos nossos métodos também, né, não são muito diferentes. Aqui tem um pequeno trecho para vocês perceberem aí, é uma melodia folclórica de uma vila. Tem poucas notas, né? Na primeira linha a gente tem o si natural, na segunda linha já tem a presença do si bemol, tá? É uma fonte de Kodály, colocado em 1930, só para a gente ter uma noção. Vocês vão perceber que esses educadores, pessoal, eles se preocupam muito com a questão da extensão vocal. Para eles é muito importante o aluno se sentir à vontade na colocação vocal. Não adianta eu escolher uma música imensa e de intervalos, né, muito difíceis para aquela faixa etária. Então, ele prioriza muito as canções de letras e melodias com poucas notas, tá? Escala pentatônica, tudo isso é muito utilizado aqui. Paralelamente, o uso de repertório erudito ocidental no programa de ensino musical, proposto pelo Kodály, ele inclui obras de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann e outros também. Ele trabalha com barroco, clássico, romântico e até mesmo contemporâneo. Então, aqui tem uma leitura relativa, com a altura inicial Dó na pauta, tá? Ele chama de leitura relativa, porque se você muda a clave, a nota muda, né? É outra nota, porém, a questão da altura dos intervalos e também a questão rítmica não vai ser modificada. Então, ele fala que se o aluno tem um domínio com essa leitura relativa, você pode ler em qualquer clave, né? E ele vai se sair super bem, ele vai transpor, ao invés de querer transpor cada nota, ele pode simplesmente trocar a clave. É por isso que ele trabalha muito com a leitura relativa. Pois não? Professora, nessa pauta onde o Dó começou o Dó, se fosse a clave de Sol, aquilo lá seria um Mi. Seria um Mi. A primeira nota, nesse caso, se está destacado que é um Dó, a primeira nota não é um Mi e é um Dó. É um Dó, isso. Ele chama de leitura relativa. Você troca a clave e a leitura musical é modificada. Ele fala que esse é o domínio melhor do instrumentista, na visão do Kodály. Tá bom. E aí ele não usa nem a clave de Dó, por exemplo. Ele só avisa que aquela nota é a Dó. Ok. Isso. A leitura relativa, sim. Mas a ideia aqui, igual eu falei, é isso. À medida que você for avançando nos estudos, a ideia é que você mantenha a melodia e mude só a clave para o aluno para ele falar que nota é. Então, ele já toca ou ele lê assim, automático, entendeu? Por causa da leitura relativa. Isso não causa problema em relação ao intervalo de meio tom que vai existir, por exemplo, de Mi para Fá e não vai existir de Dó para Ré? Aí já tem essas outras questões, né? Ele fala da importância da pessoa ter uma noção mínima de altura, né? De descida, subida de notas, essas questões assim. Mas... Não tem... Parece um outro modo, seria um modo, sei lá, dório, jônico, parece que ele modal, adora, isso. né? Entendi. Isso mesmo.
tá? Tanto a escala pentatônica, como ele acabou de falar, gente, né, a questão dos modos, eles são muito trabalhados, porque na visão desses educadores, não só do Kodály, né, mas aqui a gente está falando sobre ele por causa da atividade, eles falam que facilita muito a entonação dos alunos, principalmente das crianças, né? Eles trabalham numa textura vocal muito melhor e mais abrangente para a faixa etária específica, tá? Se vocês observarem aí as iniciais, né, com letra minúscula, tá? Tudo que a gente já viu falando. Aqui tem a leitura relativa com a altura Dó na pauta. E através do nome de notas, assim como a nossa atividade lá. Iniciais, né, só as hastes e as iniciais em minúsculo. Ele não fica com muito apegado em clave, em altura, pelo menos no princípio, tá, gente? Isso não quer dizer que você vai musicalizar um aluno o tempo todo assim, não. A gente está falando de uma iniciação musical, tá? Aí aqui tem o nome das notas com bemol, né, como a gente já viu anteriormente, acrescenta a vogal A. Das notas naturais. As notas com sustenidos, você vai acrescentar a vogal I minúscula. E a grafia, que geralmente aparece nos livros, nas canções, né? Que é tudo em minúsculo mesmo, para não confundir com a cifra dos acordes, tá? Isso já é uma característica pessoal dele. Você não vai ver isso no Orff, a gente não vai ver esse tipo de coisa de inicial em minúsculo lá no Dalcroze, por exemplo. Não tem. Isso é uma característica bem específica do Kodály. Tá? E aqui, só para vocês terem uma noção, né, do digitado rítmico que seria dele, né? Ti-ti-tá, ti-tá-ti, tiri-tiri, ti-ti-ti. Aí tem aqui, no caso, um exemplo para tecina, semicolcheia, colcheias, tá? Não é necessário seguir à risca isso, tá? A gente está falando um pouquinho dos ideais dele, né? Como eu disse, no caso da mínima, né, que são notas pontuadas ou notas de maior duração, você estica o A na pronúncia para manter os tempos da nota longa, digamos assim, tá? Então, para quem tiver curiosidade, né, no caso da leitura dele da semicolcheia, é tiri-tiri. Para quem quiser, caso usar, né, a semicolcheia como referência aí no seu trecho musical escolhido, vamos dizer assim. E aqui, uma breve representação também das alturas, né, que seria um solfejo. E além do material publicado, sua pedagogia permite que o professor seja criativo na elaboração de exercícios próprios. São várias as possibilidades de improvisação vocal, né? Então, aí, como se fosse um gráfico, né? A gente vê uma ideia meio de montanha mesmo, só as iniciais das notas, para que eles tenham essa percepção inicial, claro, como eu disse, só na iniciação, né? De um som que está subindo, descendo, os alunos que têm uma certa dificuldade nesse sentido, a gente pode estar utilizando a representação de alturas. Essa, sim, é parecido também, claro, com a de Dalcroze, é parecido com outros autores também, tá? Mas aqui, no caso dele, as iniciais em minúsculo é uma particularidade específica dele. Gráfico, vários usam, né, gente? É uma coisa muito útil na educação inicial, ok? Bom, a atividade é só isso. Se mesmo assistindo essa gravação você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, ok? Vou pausar a gravação para a gente passar para a parte 2.